Oi, gente, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse vídeo introdutório do nosso primeiro tema do curso, As Mulheres na Literatura de Chimamanda. Esse é o tema Quem é Chimamanda e qual o seu projeto literário. Então, nesse primeiro tema, eu vou trazer um pouco uma introdução de alguns aspectos importantes para a gente conhecer a Chimamanda e também o projeto literário. Todas as informações que eu vou passar aqui, né, e esse compartilhar de ideias que eu vou fazer aqui nesse vídeo com vocês, está um pouco mais aprofundado em questão de conceitos e informações no guia de estudos. Então esse vídeo ele é um pouco para orientar vocês como que vai ser essa semana de estudos, que perspectivas que são importantes de vocês levarem em consideração nas leituras e nas atividades indicadas. Bom, então vamos começar falando sobre esse tema que é muito bacana. Eu tenho aqui uma colinha, então vocês vão me ver olhando assim para baixo bastante tempo, porque eu estudo a moda antiga. Eu gosto de preparar a aula desse jeito, porque eu acho que fica mais claro para mim, fica mais sintetizado e eu consigo transmitir o que eu quero para vocês de um jeito melhor e mais confortável para mim. Também quero dizer, gente, que o Teoria Feminista, por ser uma empresa muito nova, que está começando aí, né, oferecendo serviços, oferecendo cursos livres, à distância, para quem tem vontade de aprender sobre os temas que a gente aborda, a gente não tem muito recurso ainda, né? Então, por isso mesmo que também a gente cobra um valor X pelos cursos, a gente procura cobrar sempre um valor bacana, porque quando você compra, você está investindo para que o Teoria Feminista consiga adquirir cada vez mais estrutura para os cursos. Então, no momento, a gente grava os vídeos de maneira muito caseira, né? Eu estou na minha casa, então, e a edição também fica por minha conta. Então, peço perdão se caso algum barulho, algum ruído, né? Mas eu acredito que no todo a gente vai conseguir fazer uma um tempo de estudos bem bacana. O Moodle tem todas as estruturas que são necessárias para que vocês se desenvolvam, né? E vocês tenham contato tanto comigo quanto com o conteúdo. Então, é mais para dar uma satisfação da estrutura que a gente tem atualmente. Bom, então vamos começar mesmo agora com a nossa primeira temática, né? Que quem é a Chimamanda? Por que é importante a gente conhecer a Chimamanda? Eu acho que é assim de senso comum, né? A maioria das pessoas sabem que da importância da gente conhecer um pouco mais da história de vida, da biografia de determinado autor ou autora, para entender o seu projeto literário, porque isso faz parte. E no caso da Chimamanda não é diferente. Então eu digo que a Chimamanda, a base das narrativas que ela constrói, está muito vinculada a experiências da vida dela, para situações que ela viveu e para a própria história de vida. Então, para quem já leu, né, os romances de Chimamanda, um ou dois, não sei, eu sei que a maioria das pessoas leram Americana, ela ficou bastante conhecida com essa obra. Mas se você for ler Hibisco Roxo, Meio Som Amarelo, que também são obras que a gente vai falar um pouquinho aqui, você vai perceber que você consegue conhecer a Chimamanda através da literatura dela. Eu acho que isso é um ponto importante. Conseguimos conhecer a autora pela sua produção e pelos seus personagens e pelas suas personagens. Essa é uma característica muito, muito interessante que eu acredito também ser um, uma característica de resistência. Então, a gente muitas vezes pressupõe quando uma literatura é muito famosa, né, uma história, uma coisa é muito famosa, a gente costuma ver os personagens a partir de uma figura de pessoas brancas. E a Chimamanda constrói narrativas em que a gente não consegue ter essa visão, a não ser que ela fale, a não ser que ela coloque. Os personagens são brancos, as questões que aparecem na sua literatura são questões no qual a questão da raça está ali interseccionada, então isso é muito bacana. Então a gente vê Chimamanda nas suas obras, principalmente quando você vai perceber no quesito de localização, os lugares onde acontecem as coisas, e você vai olhar na biografia da Chimamanda, você vai perceber que ela passou por esse lugar, ela nasceu ali. No guia de estudos eu coloco
até mapa, tudo mais. A trajetória de vida, então coisas que aconteceram com a Chimamanda e acontecem com os seus personagens, e as relações familiares. Então, como se dava a família também, quando você conhece um pouquinho mais da história da Chimamanda, você percebe que está ali nas obras também. Isso é muito legal. Não podemos dizer que a obra da Chimamanda é uma obra autobiográfica. A obra que mais se aproxima de uma autobiografia é a americana, porque tem muito de Chimamanda ali, principalmente na fase em que ela sai da Nigéria para estudar nos Estados Unidos. Então, ali você consegue ver, né, e muitos pesquisadores já analisaram essa obra tem um traço autobiográfico muito bacana. Então, é isso. De início eu falo, conhecer a biografia, seja da Chimamanda ou de qualquer autor, é imprescindível para a gente poder conhecer o projeto literário. Sobre o projeto literário, é importante dizer que no caso da Chimamanda, alguns aspectos ficam bastante evidentes e que fundamentam o que a gente pode chamar do projeto literário, do que a Chimamanda acredita em ser importante narrar, do que a Chimamanda acredita basear as suas histórias e os seus conteúdos. Então, por exemplo, no caso da Chimamanda, o projeto literário dela, eu percebo, e outros pesquisadores e pessoas que eu usei o texto para artigos para fundamentar o texto do guia de estudos, indicam que a formação acadêmica, a experiência de vida, são os aspectos que mais aparecem como fundamentais para fundamentar o projeto literário da Chimamanda. Então, assim, a gente percebe que como ela tem uma formação em comunicação, estudos africanos, política e experiências com imigração, diáspora, questão feminina e de gênero, todo esse combo aparece nos romances da Chimamanda. Então, por exemplo, de maneira muito resumida, Hibisco Roxo, você tem a questão política, porque o enredo é composto por questões familiares, mas ali ela sempre coloca como que está o contexto político do momento, né, que ela está narrando. Isso acontece em todas as obras, não é só Hibisco Roxo. Meio Som Amarelo é extremamente evidente, porque ela fala sobre a guerra de Biafra, e no Americana também traz o contexto político como algo forte, narrando o período da eleição do Obama. Então isso é forte no projeto literário da Chimamanda. Ela quer realmente que as pessoas conheçam essa realidade que se está vivendo, né? A questão da imigração, por exemplo, da diáspora está claríssimo, né, em Americana, né? Ela vive essa experiência, não só ela, mas como a Chimamanda vive essa experiência, a personagem vive essa experiência, não só a personagem principal, que é a Ifemelu, mas o Binzi, que é onde tem um enredo lá amoroso, também passa por essa situação na Inglaterra. Então isso é muito forte e parte também de uma experiência real da Chimamanda. E as questões feministas e de gênero, né, que aparecem praticamente em todos os romances, porque a escolha da Chimamanda. A Chimamanda é feminista, ela opta por olhar o mundo e acreditar num mundo onde o feminismo traz uma revolução cultural. E é muito interessante que uma das características que eu acho que fica mais forte do feminismo na literatura de Chimamanda, e também quando a Chimamanda fala de feminismo, tanto nas obras, né, que a gente tem, que é para educar crianças feministas, sejamos todos feministas de maneira mais específica, ela trabalha muito essa perspectiva do feminismo como revolução cultural. Quando eu chamo de revolução cultural, é no sentido de que, através do feminismo, é possível mudar principalmente comportamentos. Isso fica muito evidente nas obras da Chimamanda, porque a Chimamanda ela acredita num feminismo em que homens possam mudar a sua postura machista, onde mulheres podem se colocar sem medo e sem represália no mundo, né, que possam se desenvolver sem as limitações de ser menino ou ser menina, de coisas para mulheres e coisas para homens.
Isso é muito forte na Chimamanda. Por quê? Porque eu acredito que essa escolha que ela faz é uma escolha proposital. Nós sabemos que o feminismo é amplo, né? E também não quero aqui dizer que a Chimamanda reduz o feminismo a isso. Eu acredito que ela faz uma escolha de perspectiva para realmente tocar a vida das pessoas e os leitores e as leitoras dela. Como a Chimamanda, a gente vai ver no próximo tópico, ela é uma das autoras que traz a questão do cotidiano, das relações pessoais e íntimas, mais no núcleo familiar, né, dentro do seu contexto de produção literária, trazer um feminismo que enfatiza que, que é possível mudar um cotidiano de opressão de gênero, né, nessas relações, é algo muito interessante e que vai atingir o seu público. Então eu acredito que Chimamanda faz uma escolha de ênfase feminista, porque isso consegue chegar às pessoas que ela quer atingir. Então ela não está reduzindo o feminismo, ela está, na verdade, é, fazendo uma escolha muito pontual para atingir nesse aspecto. Né? Então acho que é importante a gente destacar porque a questão feminista na Chimamanda é muito forte. Ela, como eu já disse, ela se coloca enquanto feminista, né? Ela é aclamada enquanto feminista. Então a gente entender um pouquinho o porquê e até onde vai essa discussão feminista. Eu sei que há pessoas que criticam certos posicionamentos de Chimamanda com relação a discussões mais amplas, tal, mas eu acho que a gente também precisa entender que algumas pessoas fazem escolhas e que são escolhas estratégicas. Então eu acredito que Chimamanda fez essa escolha estratégica, pelo menos do meu ponto de vista. Então, não sei vocês, se vocês quiserem compartilhar no fórum depois, fica à vontade. Bom, outra coisa que é importante destacar do projeto literário da Chimamanda. Assim bem como outros autores e autoras, a gente vai ver na temática 2, principalmente autoras, a Chimamanda faz parte de um grupo que denuncia a violência discursiva. Né? Existiu um processo de violência discursiva e ainda existe em relação a países do continente africano. Né? Isso são resquícios e também colonial que o capitalismo mantém, né? Porque lhe convém, né, dessa construção de identidade, de estereótipo, mais precisamente falando, dos povos do continente africano. Então, e eu coloco lá no guia de estudos, tem uma parte lá que está bem descrito e que é bem bacana vocês depois aprofundarem lá, que essa violência discursiva ela produziu e ainda produz, mas hoje já há processos de resistência, por exemplo, literatura é uma delas, um bloqueio de memória, né? Então, bloqueou a memória desse povo, né? E fez com que a voz, a história única, né? A história do colonizador dissesse: ó, vocês são isso, vocês são pessoas que merecem ser escravizadas, serem colonizadas e classificadas enquanto cor da pele, né? Que são os 3 discursos fundamentais, né? Que eu explico lá no guia de estudos. A escravidão, o colonialismo e o racismo são as bases estruturantes para essa violência discursiva, para a expansão dessa violência. Então a Chimamanda engrossa esse caldo de autores e autoras que denunciam, né? Não só denunciam, mas também mostram que os povos africanos, no caso Chimamanda, os nigerianos e as nigerianas, não são assim, que eles não têm um jeito único de ser, que é uma das teorias, se a gente pode dizer, né? Uma das ênfases que a Chimamanda dá, né? Principalmente no vídeo Perigo da História Única, que virou um livro pela Companhia das Letras, né? Livro de bolso, mas se eu não me engano, tem o texto completo. Se vocês digitarem O Perigo da História Única, vocês conseguem o texto, a palestra transcrita. Então, se quiser comprar o livro porque quer ter, ou se quer mesmo o texto, fica aí a dica. É só digitar no Google. Então, esse aspecto é importante na Chimamanda. Então, é isso, gente. Quem é a Chimamanda e o projeto literário dela está totalmente ligado uma coisa com a outra. Então, é importante a gente saber disso, a gente conseguir identificar o quanto
a própria vida nos inspira a Chimamanda a produzir o que ela produz. E o quanto ela levar isso em consideração também toca a vida de pessoas que muitas vezes não viveram nem metade, nem nada do que ela descreve ali, o que ela tem de experiência de vida, ao mesmo tempo que toca por demais pessoas que vivem determinadas experiências, sejam parecidas ou que se identificam muito enquanto pessoa, que eu acho que é esse movimento que a Chimamanda está causando, principalmente entre as mulheres, né? Por exemplo, eu, mulher branca, quando eu leio, né, quando eu li, quando eu releio, né, também os romances de Chimamanda, ela traz para mim um mundo e um universo de contexto político, social, sentimentos, angústias que eu não tenho noção e que fica e que a minha existência está muito limitada aos marcos contextuais da onde eu vim. E isso acontece com todo mundo. Então, a forma como a Chimamanda escreve, ao mesmo tempo em que eu falo que ela dá um tapa na cara da gente, ela sabe fazer isso muito bem e não faz com que a gente crie, vamos dizer assim, uma repulsa, porque nós, pessoas brancas, é constatado em pesquisas, né, de algumas psicólogas, nós temos uma tolerância muito baixa a questões raciais, mas Chimamanda, com a literatura, ela conseguiu uma estratégia de chegar, né, a algumas pessoas, né, que estão buscando essa discussão e realmente fazer a gente pensar. E no que tange, especialmente as pessoas negras, né, que passam por situação de preconceito, a questão da diáspora, isso faz muito sentido porque essas pessoas se veem numa literatura que está fazendo tanto sucesso. Então, as contribuições enquanto pessoa, enquanto projeto literário que Chimamanda faz, são muito significativas, são muito importantes para o momento que a gente está vivendo. Então, de modo geral, é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. E eu vou falar agora um pouquinho do planejamento semanal. Vocês viram que aí no Moodle tem aí um arquivo que é o planejamento dessa semana, do dia 7 ao dia 11 de outubro, né? Que é um arquivo onde tem aí algumas propostas de atividades para vocês fazerem durante essa semana, para vocês refletirem, né? E ter mais contato com quem é a Chimamanda e também com a perspectiva de projeto literário, aprofundar um pouco mais tudo isso que eu falei com vocês. Então tem aqui, se vocês puderem abrir, né, o planejamento semanal, vocês vão ver que tem o nome desse planejamento é O Perigo da História Única, né? Que tem uma citação, né, da Chimamanda aqui. E as atividades que eu coloco é a leitura do guia de estudos, como eu já falei. Então, ali vocês vão ter um pouco mais aprofundado algumas questões que eu falei. Se vocês quiserem ou tiverem dúvidas ou quiserem aprofundar um pouco mais algumas questões, tem o fórum de dúvidas, que vocês podem colocar ali as perguntas. E tem o chat semanal que a gente vai fazer toda quarta-feira, das 19 às 20 e 30, né? Vai ter eu vou estar lá no chat em tempo real e vocês podem mandar perguntas, a gente pode conversar. Então, quem puder tá no chat. Quem não puder, não tem problema. Vocês podem mandar mensagem também pelo Moodle, que tem o campo da mensagem, e podem participar do fórum. Se querem mandar a pergunta de maneira mais privada, pode mandar na mensagem, não tem problema nenhum. Então, a gente tem esse canal aí de comunicação. Então, leiam o guia. Também indico para vocês assistirem o vídeo O Perigo da História Única, que é a palestra que a Chimamanda deu, que é super conhecido, tem muitos views e vai continuar tendo. Então é importante ler, se tiver o livro, ou assistir a palestra. E depois eu dou a dica da produção de um texto, né, que tem aqui um pouco as orientações de como fazer esse texto. Eu peço para que vocês façam essas atividades durante a semana, produzam esse texto, não precisa ser um texto muito longo, entendeu? 2 ou uma lauda está ótimo, né? Porque vocês vão entregar junto com todas as outras atividades da segunda e da terceira temática no portfólio final, que a gente vai mandar as informações quando chegar na última semana do curso. Então, vocês vão me mandar como portfólio junto com as outras atividades, tudo de uma vez, e isso vai garantir a certificação de vocês e participação no curso. Então, sobre o planejamento semanal é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida,
mandem mensagem, não hesitem de perguntar, né, as dúvidas que vocês têm. E até a próxima temática, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da luta antissexista e anticolonial e a influência disso na literatura da Chimamanda, e conhecer também algumas outras autoras, né, que estão nessa pegada também de literatura. Então, até a próxima semana.